Cada cicatriz em meu corpo conta uma história. Não são as cicatrizes que se veem, mas aquelas invisíveis, gravadas na alma por noites de fome, frio e desespero. Meu nome é Lívia e tenho 36 anos. Nasci nos becos mais escuros de Dallas, onde o sonho americano não passa de uma piada cruel para quem acorda todos os dias lutando apenas para sobreviver. Minha mãe trabalhava em 3 empregos diferentes. Limpava casas pela manhã, servia mesas durante a tarde e à noite, quando eu já deveria estar dormindo, saía para seu terceiro turno limpando escritórios no centro da cidade. Mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Lembro-me de quantas vezes tivemos que dormir em abrigos comunitários, usando casacos velhos como cobertores improvisados durante os invernos impiedosos do Texas. Quando criança, não entendia por que outras meninas tinham casas bonitas e comida quente todos os dias, enquanto eu, muitas vezes, ia para na escola com o estômago roncando de fome. Mas entendi muito cedo uma lição fundamental: ninguém viria me salvar. Se eu quisesse sobreviver, teria que lutar como uma fera todos os dias de minha vida. E foi exatamente isso que fiz. Desde os 14 anos de idade, comecei a trabalhar depois da escola. Lavava pratos em um restaurante local, enquanto outras adolescentes iam para festas e encontros. À noite, quando finalmente chegava ao nosso pequeno apartamento, estudava até meus olhos arderem. Porque eu sabia, aqueles livros eram minha única passagem para fora daquele inferno. Minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos. Um aneurisma fulminante, disseram os médicos. Mas eu sabia a verdade. Ela morreu de exaustão, depois de anos trabalhando sem descanso para que tivéssemos ao menos o básico. Fiquei sozinha no mundo, mas carregava dentro de mim a determinação feroz de transformar nosso sacrifício em algo significativo. Consegui uma bolsa de estudos integral para a universidade. Trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Dormir tornou-se um luxo que eu raramente podia me permitir. Formei-me com distinção em administração de empresas e, ainda durante a faculdade, comecei a investir o pouco dinheiro que conseguia poupar. Meus colegas zombavam quando eu recusava sair para beber ou para festas. "Você precisa viver um pouco, Lívia", diziam eles, sem entender que eu não tinha esse privilégio. Cada centavo economizado significava um passo mais distante dos abrigos e da miséria. Aos 25 anos, já havia multiplicado meus pequenos investimentos. Aos 30, abri minha própria empresa de consultoria. Aos 34, minha fortuna pessoal ultrapassava US$ 1.800.000, o suficiente para comprar uma mansão deslumbrante nos subúrbios mais elegantes de Dallas. Uma residência digna de revista de decoração, com 6 quartos, piscina e um jardim que parecia saído de um conto de fadas. Para quem já dormiu no chão frio de abrigos municipais, aquela casa era mais do que um imóvel, era a prova viva de que eu havia vencido. Era o testemunho concreto de que aquela menina faminta dos becos de Dallas havia se transformado em uma mulher forte e bem-sucedida. Foi nessa fase gloriosa da minha vida que conheci Márcio. Ele era diretor de marketing em uma das empresas para as quais eu prestava consultoria. Alto, de ombros largos, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e olhos verdes hipnotizantes. Márcio era charmoso de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Culto, articulado, sempre vestido impecavelmente em ternos sob medida. Nosso primeiro encontro foi em uma reunião de negócios. Percebi seu olhar sobre mim várias vezes durante minha apresentação. No final, ele me abordou com um sorriso desarmante. "Suas estratégias são brilhantes", disse ele, "mas confesso que tive dificuldade em me concentrar nelas com você na sala." Naquele momento, senti minhas defesas, construídas ao longo de anos de luta, começarem a rachar. Quem poderia culpar-me? Havia dedicado tanto tempo à minha carreira e ao meu crescimento financeiro que nunca havia permitido que um homem se aproximasse de verdade. E ali estava Márcio, aparentemente encantado por mim. Nosso romance foi intenso desde o início.
Ele me levava a restaurantes requintados, enviava flores para meu escritório, sussurrava palavras doces em meu ouvido durante nossas noites juntos. Pela primeira vez na vida, senti-me verdadeiramente desejada e admirada. Quando me pediu em casamento, 6 meses depois, não hesitei em aceitar. O casamento foi uma cerimônia discreta. Eu nunca fui de ostentações, apenas com alguns amigos próximos e colegas de trabalho. Márcio mudou-se para minha mansão e, inicialmente, tudo parecia perfeito. Mas a perfeição durou pouco. As primeiras mudanças foram sutis. Pequenos comentários sobre meu passado, disfarçados como piadas inofensivas durante jantares com amigos dele. Sabiam que minha esposa já dormiu em abrigos para sem-teto. Agora ela dorme em lençóis de 1000 fios, diria ele, rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, enquanto eu congelava internamente, sentindo-me exposta e humilhada. Quando estávamos sozinhos, começou a questionar minhas decisões de negócios. Ele, que nunca tinha construído nada por conta própria, achava-se no direito de criticar estratégias que haviam me tornado milionária. Você deveria mudar sua abordagem, insistia. Está desatualizada. É por isso que perdeu aquele cliente mês passado. Eu não havia perdido cliente algum. Minha empresa continuava a crescer. Mas comecei a duvidar de mim mesma, algo que nunca havia acontecido antes. Gradualmente, os comentários tornaram-se mais cruéis, as críticas mais frequentes. E então vieram os insultos diretos, sem qualquer disfarce de humor. Você nunca vai ser mais do que uma menina de rua, não importa quantos milhões tenha na conta. Ninguém quer uma mulher marcada pela pobreza. Seus modos ainda denunciam sua origem. Você deveria agradecer por eu te dar algum status. Sem mim ao seu lado nessas reuniões, ninguém te levaria a sério. Cada palavra era um punhal em meu peito, porque lá no fundo, em um lugar escuro que eu tentava ignorar, parte de mim acreditava naquelas mentiras. A menina pobre de Dallas, que cresceu sendo tratada como inferior, nunca havia desaparecido completamente. Aos olhos do mundo, Márcio era um marido exemplar. Carinhoso em público, sempre elogiando minha inteligência e determinação diante dos outros. Mas por trás das portas fechadas de nossa mansão, ele era um carrasco implacável, dedicado a destruir cada fragmento de autoestima que eu havia conquistado ao longo dos anos. Por que eu permanecia naquele casamento tóxico? A resposta não é simples. Talvez porque, apesar de todo o meu sucesso exterior, eu ainda carregava dentro de mim aquela menina insegura que achava que não merecia ser amada. Talvez porque, após anos focada apenas em conquistas materiais, eu temia profundamente a solidão. Ou talvez porque eu acreditava ingenuamente que poderia recuperar o Márcio dos primeiros meses, aquele homem que me olhava com admiração genuína. Foi quando comecei a notar sinais de que algo mais estava errado. Ligações que ele atendia fora do cômodo onde eu estava. Mensagens que ele rapidamente apagava quando eu me aproximava. Noites em que ele precisava trabalhar até tarde, mas voltava para casa cheirando a perfume feminino. Questionei-o várias vezes. E em cada uma delas, ele me fazia sentir paranoica e insegura. Esse é seu problema, Lívia. Você nunca confiou em ninguém porque cresceu em um ambiente onde todos queriam te passar para trás. Está projetando seus traumas em mim? E eu, que havia enfrentado a pobreza extrema, a fome e o desamparo, deixava-me manipular por um homem que jamais conheceu o verdadeiro sofrimento. Até que chegou aquele dia. O dia que mudaria tudo. Havia viajado para Chicago para uma reunião importante com potenciais investidores. A princípio, planejava ficar 2 noites, mas consegui concluir os negócios em apenas um dia. Decidi voltar para casa mais cedo, pensando em surpreender Márcio com um jantar romântico. Talvez pudéssemos reconectar, reconstruir o que parecia estar se desintegrando entre nós. Quando o táxi me deixou na entrada de minha propriedade, notei um carro desconhecido estacionado na garagem. Um conversível vermelho, chamativo demais para meu gosto. Senti um aperto no peito, mas tentei afastar os pensamentos sombrios.
Talvez fosse apenas um colega de trabalho de Márcio, discutindo algum projeto. Abri a porta da frente silenciosamente, usando minha chave. A casa estava diferente. Havia garrafas de champanhe vazias sobre a mesa de centro da sala, roupas espalhadas pelo chão, formando um caminho em direção à escada. Subi os degraus sentindo minhas pernas pesadas, como se estivesse andando contra uma forte correnteza. Os sons ficaram mais claros à medida que me aproximava do nosso quarto. Risos femininos. A voz de Márcio, mais grave do que o normal. Abri a porta com um movimento brusco. Ali, na cama que eu havia comprado, em minha casa construída com meu suor e sacrifício, estavam Márcio e uma mulher. Jovem, provavelmente não mais de 25 anos, cabelos loiros platinados, unhas compridas e vermelhas, corpo escultural parcialmente coberto pelos lençóis egípcios pelos quais paguei uma fortuna. Por um instante, todos congelamos. A cena parecia surreal, como se eu estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Não conseguia processar completamente o que via. Foi Márcio quem quebrou o silêncio, levantando-se abruptamente. "Lívia, você deveria estar em Chicago!" exclamou ele, como se eu fosse a intrusa naquela situação. A mulher não demonstrou qualquer constrangimento. Pelo contrário, sentou-se confortavelmente na cama, puxando o lençol para cobrir-se de maneira displicente. Havia um sorriso de canto nos lábios pintados de vermelho vivo. "Então essa é sua esposa?" perguntou ela, me analisando de cima a baixo com desdém. Imaginei alguém diferente. O choque inicial deu lugar a uma raiva fria, calculada. Não gritei. Não chorei. Não fiz escândalo. Anos enfrentando as adversidades da vida haviam me ensinado a controlar minhas emoções nos momentos críticos. "Quanto tempo?" perguntei simplesmente. Márcio começou a vestir-se apressadamente, tentando formular alguma explicação, alguma mentira que pudesse amenizar a situação. Mas a jovem foi mais rápida. 8 meses, querida, desde aquela viagem que ele fez para Nova York. Você lembra? Quando você estava ocupada demais com seus negócios para acompanhá-lo. 8 meses. Praticamente metade de nosso casamento. Enquanto eu trabalhava incansavelmente, expandindo meus negócios, acreditando estar construindo um futuro para nós dois, ele me traía sob meu próprio teto. "Lívia, isso não é o que parece", começou Márcio, usando aquela frase clichê que tinha ouvido em tantos filmes ruins. "É exatamente o que parece", interrompi, minha voz surpreendentemente calma. "Você está transando com outra mulher na minha cama, na minha casa." Enfatizei o minha, propositalmente. Porque era verdade. Tudo ali, cada móvel, cada telha, cada centímetro daquele chão, tinha sido conquistado por mim antes mesmo de conhecê-lo. A jovem soltou uma risada debochada. "Sua casa? Márcio me contou sobre o acordo pré-nupcial que vocês não assinaram. Sabe o que isso significa, não é? Metade disso tudo agora é dele. E em breve será meu também." Foi nesse momento que percebi o plano. Não era apenas uma traição movida por desejo ou tédio conjugal. Era calculado. Márcio havia me escolhido não por amor, mas pelo que eu possuía. E agora, planejava tomar metade de tudo que conquistei com tanto sacrifício. Como eu havia sido tão cega? Tão ingênua? Eu, que sempre fui cautelosa em negócios, havia baixado todas as guardas quando se tratava dele. Márcio deve ter visto algo mudar em meu olhar, porque sua expressão transformou-se de culpada para desafiadora em questão de segundos. Jogou as máscaras fora. Não havia mais necessidade de fingir. "Sabe de uma coisa, Lívia? Estou cansado de fingir admiração por você, cansado de ouvir suas histórias patéticas sobre superação. Olha para mim. Cresci pobre e agora sou rica. Como se isso te tornasse especial." Cada palavra era dita com veneno. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando anos de ressentimento e inveja mal disfarçados.
Você acha que é tão inteligente, tão superior, mas foi burra o suficiente para se casar comigo sem um acordo pré-nupcial adequado. E agora, metade de tudo isso é meu por direito. A mulher se levantou, ainda enrolada no lençol, e caminhou até ficar ao lado dele, como se formassem uma frente unida contra mim. Era jovem, sim, mas seus olhos tinham aquele brilho calculista que eu conhecia bem. O mesmo brilho que via nos olhos dos empresários mais inescrupulosos com quem já negociei. Essa casa agora é minha e dela, declarou Márcio com uma crueldade que nunca havia presenciado antes. Pega suas coisas, suma daqui. E a jovem, como se precisasse adicionar sal à ferida, completou. Coitadinha, a esfregona cansou de sonhar alto. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Mas não foi minha dignidade ou autoestima. Foi a última gota de ingenuidade que ainda restava em meu coração. A última crença de que poderia encontrar alguém que me amasse pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Olhei para os dois por um longo momento. Memorizei seus rostos, suas expressões de triunfo barato. Gravei cada detalhe daquela cena na minha mente. Vocês têm razão, disse finalmente. Vou pegar minhas coisas. Eles pareceram surpresos com minha rendição imediata. Talvez esperassem gritos, lágrimas, súplicas. Não conheciam a verdadeira Lívia, a menina que aprendeu a sobreviver nos becos mais perigosos de Dallas, que construiu um império do zero, que nunca, jamais, se permitiu ser vítima por muito tempo. Em silêncio, caminhei até o closet e peguei uma mala. Coloquei apenas o essencial. Algumas roupas, documentos importantes, joias de valor sentimental que haviam pertencido à minha mãe. Deixei para trás os vestidos caros, os sapatos de grife, os acessórios luxuosos, objetos que poderia facilmente substituir mais tarde. Quando terminei de arrumar a mala, passei por eles sem dizer uma palavra. Desci as escadas com a cabeça erguida, sentindo seus olhares de surpresa nas minhas costas. Na porta da frente, permiti-me uma última olhada para aquela casa que havia sido meu símbolo de vitória, agora manchada pela traição. Não derramei uma lágrima. Não dei a eles esse prazer. Mas fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aquela traição seria paga com juros e correção monetária. Os primeiros dias foram difíceis. Instalei-me em um hotel de luxo no centro da cidade. Pequeno consolo para quem acaba de perder sua casa e seu casamento de uma só vez. As noites eram as piores. Sozinha naquele quarto impessoal, com tempo demais para pensar, para reviver cada momento, cada sinal que ignorei. Mas não me permiti afundar na autocomiseração por muito tempo. Não era meu estilo. Nunca foi. Desde criança, aprendi que chorar não resolve problemas. Agir, sim. No terceiro dia após minha saída forçada, marquei uma reunião com Helena Cordeiro, a melhor advogada especializada em direito familiar de Dallas. Conhecia sua reputação. Implacável, meticulosa e com uma taxa de vitória impressionante em casos de divórcio complexos. O escritório dela ocupava todo o 20º andar de um edifício imponente no centro financeiro. Decoração sóbria, elegante, transmitindo exatamente a mensagem certa: competência e discrição. Helena me recebeu pessoalmente. Uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados em um coque severo, terno impecavelmente cortado. Seus olhos escuros, perspicazes, me analisaram por alguns segundos antes que ela estendesse a mão para me cumprimentar. Senhora Monteiro, disse ela, usando meu sobrenome de casada que em breve eu abandonaria. Ouvi muito sobre você. Sua história de sucesso nos negócios é admirável. Agradeci com um aceno de cabeça e aceitei a cadeira que ela me ofereceu diante de sua mesa imponente. Pelo que entendi ao telefone, estamos diante de um caso de divórcio litigioso e questões patrimoniais complexas, continuou ela,
abrindo uma pasta vazia que logo seria preenchida com os detalhes sórdidos de meu casamento fracassado. Respirei fundo e contei tudo. A forma como conheci Márcio, nosso casamento apressado, os sinais de manipulação que ignorei, a mudança gradual em seu comportamento e, finalmente, a traição flagrante e sua tentativa de me expulsar de minha própria casa. Helena ouviu atentamente, sem interromper, fazendo apenas anotações ocasionais. Quando terminei, ela me olhou com uma expressão que mesclava compaixão profissional e determinação. Senhora Monteiro, vou ser franca com você. Seu marido está correto em um ponto. Sem um acordo pré-nupcial adequado, ele teoricamente teria direito a uma parte significativa de seu patrimônio, principalmente os bens adquiridos durante o casamento. Senti um aperto no peito. Era exatamente o que eu temia ouvir. No entanto, continuou ela, e vi um brilho calculista em seus olhos, há vários fatores a nosso favor. Primeiro, a casa foi comprada antes do casamento, com recursos exclusivamente seus. Segundo, temos o adultério comprovado, o que, em casos como este, pode influenciar decisões judiciais sobre divisão de bens. E terceiro, e talvez mais importante, tenho motivos para suspeitar que seu marido possa ter cometido irregularidades financeiras usando seu nome ou recursos. Irregularidades? Perguntei confusa. Eu sempre mantive controle rigoroso sobre minhas finanças. É apenas uma hipótese no momento, respondeu Helena. Mas já vi esse padrão antes. Maridos oportunistas costumam fazer mais do que apenas traições emocionais. Vamos investigar cada centavo que passou por suas contas desde que ele entrou em sua vida. Saí daquela reunião inicial com um plano de ação claro. Helena e sua equipe cuidariam da parte legal, reunindo evidências, preparando petições, construindo nossa estratégia para o tribunal. Enquanto isso, eu me concentraria em proteger meus negócios e recuperar minha estabilidade emocional. Nos dias seguintes, mergulhei em um trabalho meticuloso de revisão financeira. Contratei auditores independentes para analisar cada transação dos últimos 2 anos. E o que descobrimos foi chocante, mesmo para mim, que já esperava o pior. Márcio havia desviado quase US$ 200.000 de minhas contas pessoais para investimentos fantasmas. Usou documentos que eu assinei confiando em sua ajuda para gerir certos aspectos financeiros enquanto eu estava focada na expansão da empresa. Criou empresas de fachada, fez transferências para contas no exterior e até mesmo forjou minha assinatura em alguns documentos. Quando apresentei essas descobertas a Helena, vi algo raro em seu rosto sempre composto. Surpresa genuína. Isso muda tudo, declarou ela, folheando os relatórios dos auditores. Não estamos mais falando apenas de divórcio litigioso, mas de crimes financeiros sérios. Fraude, falsificação, apropriação indébita. Um sorriso frio se formou em meus lábios. O que fazemos agora? Atacamos, respondeu ela simplesmente, com tudo o que temos. E foi exatamente o que fizemos. 3 meses. Foi o tempo que permaneci nas sombras, sem dar qualquer sinal de vida para Márcio. 3 meses em que ele provavelmente pensou que havia vencido, que eu estava derrotada, lamentando minha sorte em algum canto. 3 meses em que tramei cada detalhe do contragolpe. A ação judicial foi impecável. Helena construiu um caso sólido, com evidências irrefutáveis dos crimes financeiros de Márcio. Entramos com pedidos de bloqueio de bens, revisão de propriedade, confisco das contas envolvidas nas fraudes. Cada movimento frio, calculado, cirúrgico. Enquanto isso, silenciosamente, comprei outro imóvel. Não tão grande quanto minha antiga mansão, mas igualmente elegante e bem localizado. Mobiliei-o com requinte, tornando-o um reflexo de minha nova fase. Mais sábia, mais cautelosa, mas ainda inabalavelmente determinada. A notícia do processo caiu como uma bomba na vida de Márcio. Soube por fontes confiáveis que ele foi afastado de seu cargo na empresa onde trabalhava, enquanto as investigações sobre fraude prosseguiam.
Suas contas bancárias foram bloqueadas, seus cartões de crédito cancelados. E então veio o golpe que eu não havia planejado, mas que trouxe um prazer perverso. A jovem amante o abandonou ao primeiro sinal de ruína financeira. Aparentemente, sem dinheiro e sem status, Márcio perdera todo o seu charme aos olhos dela. Em questão de semanas, o homem que me expulsou arrogantemente de minha própria casa estava sem emprego, sem dinheiro, sem teto e sem a mulher por quem me trocou. Foi nesse ponto de desespero que ele finalmente me ligou. Estava em meu novo escritório quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me disse para fazer uma exceção naquele dia. Alô? Respondi, mantendo o tom neutro. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma respiração pesada. E então, Lívia, sou eu. A voz dele estava diferente. Não tinha mais aquele tom confiante, quase arrogante que eu havia me acostumado a ouvir. Estava rouca, trêmula. Márcio, respondi friamente, sem demonstrar qualquer emoção. O que você quer? Eu preciso te ver. Por favor. Por quê? Outro longo silêncio. Porque eu não tenho mais ninguém. Admitiu finalmente, sua voz quebrando. Perdi tudo. Meu emprego, meu dinheiro. Até mesmo Andréia me deixou. Andréia. Então esse era o nome dela. Curioso como, em todos aqueles meses, eu nunca havia me importado em descobrir o nome da mulher que ajudou a destruir meu casamento. Por favor, continuou ele, sua voz agora claramente suplicante. Me ajude. Eu não tenho para onde ir. Fechei os olhos por um momento. Uma parte de mim, aquela menina ferida que ainda acreditava em redenção, quase se comoveu com seu desespero. Quase. Encontre-me amanhã, às 7 da noite, disse finalmente, dando-lhe o endereço de minha nova mansão. Desliguei antes que ele pudesse responder. Antes que pudesse agradecer. Porque não queria ouvir gratidão dele. Não merecia. Não ainda. Passei o restante daquele dia e metade do seguinte preparando cada detalhe para nosso encontro. Não seria uma simples conversa. Seria a conclusão de um ciclo. O checkmate de um jogo que ele iniciou, mas que eu estava prestes a vencer. Contratei uma equipe de decoradores para dar os últimos retoques em minha nova casa. Cada elemento cuidadosamente escolhido para transmitir exatamente a mensagem que eu queria. Sucesso, poder, indiferença ao seu sofrimento. E então, fiz a ligação mais importante. Rafael, é Lívia. Lembra daquele favor que me deve? Preciso que venha à minha casa esta noite. 7 horas em ponto. Rafael era um velho amigo. Alto, forte, com a postura elegante de quem teve educação privilegiada. Um empresário bem-sucedido no ramo imobiliário. E, coincidentemente, o homem que Márcio mais invejava em nosso círculo social. Não porque Rafael fosse mais rico, Márcio nunca se importou verdadeiramente com dinheiro, apenas com a aparência de tê-lo. Mas porque Rafael tinha algo que Márcio jamais possuiria. Integridade genuína. Quando expliquei meu plano, Rafael hesitou inicialmente. Lívia, você tem certeza? Isso parece cruel. Mais cruel do que me expulsar de minha própria casa para instalar sua amante? Mais cruel do que roubar meu dinheiro enquanto fingia me amar? Ele suspirou, rendendo-se. Tudo bem. Estarei lá. Às 7 horas em ponto daquela noite, minha campainha tocou. Olhei para Rafael, que estava sentado confortavelmente no sofá da sala, vestindo um terno impecável que realçava seus ombros largos e seu físico atlético. Está pronto? Perguntei, ajustando meu vestido. Um modelo vermelho deslumbrante que acentuava cada curva de meu corpo de maneira elegante, mas provocante. Ele assentiu, um meio sorriso nos lábios. Caminhei até a porta com calma deliberada, meus saltos altos ecoando no piso de mármore. Respirei fundo antes de abri-la. E lá estava ele. Márcio. Quase não o reconheci. Seus olhos,
antes vibrantes e confiantes, estavam cercados por olheiras profundas. A barba, por fazer, não parecia um estilo proposital, mas sim desleixo. Vestia roupas simples, sem o refinamento que antes era sua marca registrada. Lívia, disse ele, sua voz um misto de alívio e vergonha. Por um breve instante senti um aperto no coração. Este homem quebrado diante de mim era apenas uma sombra do Márcio que conheci, do homem por quem me apaixonei, do homem que, em outra vida, poderia ter sido meu companheiro verdadeiro. Mas então lembrei-me de cada insulto, cada humilhação, cada mentira, e meu coração endureceu novamente. Entre, disse simplesmente, abrindo mais a porta. Ele entrou hesitante, olhando ao redor com admiração mal disfarçada. Minha nova casa era ainda mais imponente que a anterior, mais moderna, mais sofisticada. Um testemunho silencioso de que, longe de me destruir, a traição dele apenas me fortalecera. Seus olhos pararam abruptamente na figura de Rafael, que se levantou do sofá com movimentos elegantes e caminhou em minha direção. O choque no rosto de Márcio foi impagável. Uma mistura de confusão, ciúme e incredulidade. Você conhece Rafael, não é? Perguntei com falsa doçura, enquanto sentia o braço forte de Rafael envolver minha cintura de maneira possessiva. Claro, respondeu Márcio, engolindo em seco. Nos conhecemos de alguns eventos corporativos. Rafael estendeu a mão livre em um cumprimento formal. Márcio. Faz tempo. O aperto de mãos foi breve, tenso. Pude perceber como Márcio lutava para processar a cena diante dele. Em sua mente, eu deveria estar destruída, implorando para recuperar minha vida anterior. Em vez disso, estava ali, deslumbrante, nos braços de um homem que ele sempre secretamente invejou. Vamos nos sentar? Sugeri, conduzindo os dois para a sala de estar. Você gostaria de algo para beber, Márcio? Água, talvez? Imagino que os últimos dias tenham sido desidratantes para você. Era cruel, eu sabia, mas havia uma satisfação profunda em cada palavra carregada de ironia, em cada olhar que trocava com Rafael, como se compartilhássemos segredos íntimos. Márcio sentou-se desconfortavelmente na ponta do sofá. Suas mãos, antes sempre firmes e confiantes, agora tremiam levemente sobre seus joelhos. Aceitou a água que ofereci com um murmúrio quase inaudível de agradecimento. Então, comecei, sentando-me ao lado de Rafael, nossas pernas se tocando de maneira casual, mas visível. Você disse ao telefone que precisava de minha ajuda. Estou curiosa para saber exatamente que tipo de ajuda você espera de mim. Ele olhou para Rafael, obviamente constrangido em falar abertamente na presença de outra pessoa. É algo particular, murmurou. Rafael fez menção de se levantar. Talvez eu deva deixá-los a sós por um momento. Segurei seu braço, impedindo-o. Não há necessidade. Rafael e eu não temos segredos. A implicação era clara. Qualquer coisa que Márcio tivesse a dizer poderia ser dita na frente de meu novo companheiro. Márcio respirou fundo, rendendo-se à situação. Como você deve saber, estou enfrentando dificuldades, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. As acusações contra mim, o bloqueio das contas, a perda do emprego. Tudo aconteceu tão rapidamente que não tive tempo de me preparar. Murmurei, fingindo interesse. Continue. Eu não tenho onde ficar, admitiu finalmente, seus olhos fixos no chão. Gastei minhas últimas economias em um hotel barato, mas o dinheiro acabou. Tentei contato com alguns amigos, mas todos parecem ter desaparecido agora que não posso mais. Bem, você entende. Agora que não podia mais oferecer jantares caros, ingressos para eventos exclusivos, conexões profissionais vantajosas. Agora que não tinha mais nada para dar, exceto problemas. E o que exatamente você espera que eu faça a respeito? Perguntei, minha voz deliberadamente neutra. Ele hesitou, visivelmente desconfortável, antes de responder. Pensei que talvez
considerando nosso passado juntos, você pudesse me ajudar com um lugar para ficar. Temporariamente, é claro. Apenas até eu resolver essa situação e voltar a me estabelecer. Rafael deixou escapar uma risada curta, incrédula, que fez Márcio enrubescer. Deixe-me entender corretamente, disse, inclinando-me para a frente. Você me expulsou de minha própria casa, para a qual não contribuiu com um único centavo. Instalou sua amante nela, enquanto eu ainda podia sentir o cheiro do meu perfume nos lençóis. E agora que essa mesma amante o abandonou ao primeiro sinal de dificuldade financeira, você vem até mim, a mulher que traiu e humilhou, pedindo um teto. Márcio abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Sei que parece absurdo, mas... Não, Márcio, interrompi. Não parece absurdo. É absurdo. Levantei-me, caminhando lentamente ao redor da sala, uma predadora cercando sua presa. Sabe o que é realmente fascinante? O fato de você genuinamente acreditar que eu consideraria ajudá-lo, que existe qualquer cenário possível em que eu abriria minha porta para um covarde que me expulsou como um cão. Ele começou a protestar, mas ergui a mão, silenciando-o. Você roubou meus sonhos, continuei, minha voz calma, mas cortante como uma navalha. Me humilhou. Me fez acreditar que eu não valia nada. Mas veja bem, Márcio, hoje você não vale um centavo. Rafael observava a cena com uma mistura de admiração e cautela. Ele me conhecia o suficiente para saber que, por trás daquela fachada controlada, um vulcão de emoções fervia. Márcio levantou-se abruptamente, seus olhos marejados. Lívia, eu sei que cometi erros terríveis, mas... Erros! Repeti, incrédula. Chamar de erros o que você fez é como chamar um furacão de brisa. Você planejou meticulosamente me destruir, roubou meu dinheiro, traiu minha confiança de todas as formas possíveis. Eu estava confuso. Tentou ele, sua voz quebrando. Andréa me manipulou, me fez acreditar que... Oh, não, cortei. Meu tom agora perigosamente baixo. Não ouse colocar a culpa nela. Sim, ela é uma oportunista sem escrúpulos, mas você, Márcio, você é infinitamente pior. Porque você fez promessas, jurou me amar e proteger, e então planejou minha ruína enquanto dormia ao meu lado. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Rafael permanecia sentado, testemunha silenciosa do ajuste de contas que tanto tempo havia esperado. Márcio parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos, seu rosto uma máscara de desespero e vergonha. Não tenho para onde ir, sussurrou ele finalmente, sua voz quase infantil em sua vulnerabilidade. Aproximei-me dele, tão perto que podia sentir sua respiração irregular. Por um momento fugaz, lembrei-me do homem por quem me apaixonei. Ou pensei que havia me apaixonado. Aquele sorriso que iluminava meus dias. Aquelas mãos que seguravam as minhas com tanta ternura. Mas aquele homem nunca existiu. Era apenas uma ilusão, uma performance magistral de um ator consumado. Sabe o que é irônico, Márcio? Perguntei suavemente. Se você tivesse sido honesto desde o início, se tivesse me amado verdadeiramente, eu teria dado o mundo a você. Teria compartilhado cada centavo, cada conquista, cada momento de felicidade. Porque apesar do que você sempre pensou de mim, nunca fui apegada a bens materiais. Eles eram apenas provas de que superei meu passado, não o objetivo final da minha existência. Seus olhos encontraram os meus por um breve instante e pude ver ali o reconhecimento tardio da verdade em minhas palavras. Mas agora, continuei, afastando-me. Não há nada que possa fazer para consertar o que quebrou. Nada. Márcio lançou um último olhar desesperado em minha direção, como um náufrago vendo seu último recurso desaparecer no horizonte. Por favor, implorou ele, só por algumas noites, até eu encontrar outra solução. Considerei suas palavras por um momento. Parte de mim,
Aquela parte que ainda acreditava na redenção humana quase se comoveu. Quase. Em vez de responder diretamente, virei-me para Rafael. Em um gesto deliberado, tomei seu rosto entre minhas mãos e o beijei longa e apaixonadamente, sem tirar os olhos de Márcio enquanto o fazia. Um beijo que não era apenas de desejo, mas de triunfo, de encerramento. Quando finalmente nos separamos, caminhei calmamente até a porta da frente e a abri, num convite claro para que Márcio se retirasse. A diferença entre nós dois, Márcio, é que eu sobrevivi aos becos mais perigosos de Dallas. Sobrevivi à fome, ao frio, ao desamparo e sobrevivi a você. Mas você nunca aprendeu a sobreviver sem parasitar alguém. Ele caminhou lentamente em direção à saída, derrotado, suas esperanças despedaçadas aos seus pés. No limiar da porta, virou-se uma última vez. Eu realmente te amei, sabia? No início. Olhei para ele sem expressão. Não, Márcio. Você amou a ideia de me possuir, de controlar o que eu construí. Mas nunca amou a mulher real por trás da fortuna. E então, sem pressa, fechei a porta da mansão na sua cara. Pela janela, observei-o afastar-se com passos lentos, ombros caídos, para um destino incerto que ele mesmo havia escolhido. Não senti alegria com seu sofrimento. Tampouco senti pena. O que senti foi algo mais profundo, mais definitivo: libertação. Rafael aproximou-se por trás, colocando gentilmente suas mãos em meus ombros. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Virei-me para encará-lo, um sorriso genuíno, o primeiro em muitos meses, formando-se em meus lábios. Obrigada pela ajuda esta noite. Foi perfeito. Ele assentiu, compreendendo o que eu não dizia. Nosso romance tinha sido apenas uma encenação, planejada meticulosamente para este momento específico. Rafael era um amigo leal, nada mais. Um homem bom que aceitou participar de meu pequeno teatro de vingança. Quer que eu fique? Ofereceu ele. Podemos pedir algo para comer, abrir uma garrafa de vinho, conversar sobre coisas mais agradáveis. Considerei a oferta por um momento. Seria reconfortante ter companhia nesta noite. Alguém com quem compartilhar a estranha mistura de emoções que fervilhava dentro de mim. Mas então, percebi que precisava deste momento para mim mesma. Para processar o encerramento de um capítulo tão doloroso de minha vida. Para contemplar o futuro que agora se abria diante de mim, livre das sombras do passado. Outra noite, talvez, respondi, apertando sua mão em agradecimento. Hoje, preciso apenas estar. Ele entendeu, como sempre. Depois que Rafael partiu, servi-me de uma taça de vinho tinto e caminhei até a varanda ampla que oferecia uma vista panorâmica da cidade. As luzes de Dallas brilhavam contra o céu noturno, como milhares de pequenas estrelas terrenas. Em algum lugar lá fora, estava a menina que eu fui um dia. Aquela criança que dormia em abrigos, usando casacos velhos como cobertores. Aquela adolescente que lavava pratos enquanto sonhava com uma vida diferente. Aquela jovem que prometeu a si mesma que construiria um futuro do qual se orgulharia. E eu havia cumprido essa promessa. Apesar de todos os obstáculos, de todas as pessoas que tentaram me diminuir ou me usar, eu havia triunfado. Não apenas financeiramente, mas como ser humano. Porque não permiti que a amargura e a traição envenenassem meu coração permanentemente. Sorri para a cidade que havia sido cenário de tantas lutas e conquistas. Sim, eu sorri. Eu venci. Eu fiz do meu próprio nome uma lenda. E agora, finalmente livre das correntes do passado, estava pronta para escrever o próximo capítulo desta história, minha história, exatamente como eu desejasse. 6 meses depois, encontrei Rafael para nosso almoço mensal em um restaurante elegante no centro da cidade. Tornara-se nossa tradição, desde a noite em que ele me ajudou com Márcio. Um ritual para celebrar nossas respectivas jornadas de reconstrução pessoal. Você está absolutamente radiante, comentou ele assim que me sentei à mesa.
Aquela viagem a Paris fez maravilhas pelo visto. Sorri, ajustando discretamente o lenço de seda em meu pescoço. Um pequeno luxo que havia adquirido na Avenue Montaigne. Foi exatamente o que eu precisava, respondi. Tempo para respirar. Para redescobrir prazeres simples como passear sem destino, sentar em cafés observando o movimento, visitar museus sem pressa. E como está a expansão da empresa para o mercado europeu? Perguntou ele, enquanto o meu garçom servia água em nossas taças. Promissora! Fechamos 3 contratos importantes em Paris e 2 em Milão. Estou pensando em abrir um escritório permanente em uma das 2 cidades no próximo ano. Rafael assentiu, satisfeito. Sempre soube que você transformaria até mesmo uma tragédia pessoal em um impulso para crescer ainda mais. Seus olhos, sempre atentos, notaram algo além do meu ombro que fez sua expressão mudar sutilmente. Não olhe agora, disse ele baixinho. Mas nosso amigo em comum acabou de entrar com o que parece ser uma nova companheira. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não suaram. Minha respiração permaneceu estável. Era um bom sinal. A indiferença que eu tanto buscava finalmente havia chegado. Sério? Como ele está? Rafael observou disfarçadamente por mais alguns segundos. Diferente. Mais magro, cabelo grisalho nas têmporas. Está vestido bem, mas nada próximo ao que costumava usar. E a mulher não parece do tipo que estaria com ele pelo dinheiro. Mais velha, elegante de maneira discreta. Parece genuína. Permiti-me um pequeno sorriso. Bom para ele. E o mais surpreendente é que eu realmente sentia isso. Não havia amargura em meu coração, nem desejo de que ele continuasse sofrendo eternamente. Havia apenas paz. A certeza tranquila de que aquele capítulo estava definitivamente encerrado e que ambos seguíamos caminhos completamente separados. Você não está curiosa para olhar? Perguntou Rafael, levemente surpreso com minha reação. Balancei a cabeça pegando de um cardápio. Não. O passado pertence ao passado, e meu presente é demasiado precioso para ser contaminado por velhas feridas. Rafael ergueu sua taça em um brinde silencioso, seus olhos transmitindo admiração e respeito. A mulher mais forte que já conheci, disse ele. Sorri, tocando minha taça na dele. Não a força, corrigi suavemente. A sabedoria de saber quando lutar, quando recuar e, principalmente, quando simplesmente seguir em frente. Enquanto escolhíamos nossos pratos, refleti silenciosamente sobre a jornada extraordinária que havia sido minha vida até aquele momento. Dos becos miseráveis de Dallas aos restaurantes mais refinados do mundo, da menina que passava fome à mulher que agora empregava centenas de pessoas, da esposa traída e humilhada à empresária respeitada internacionalmente. Cada cicatriz em minha alma havia se transformado em uma lição. Cada queda, em um impulso para saltar ainda mais alto. Cada traição, em um filtro mais refinado para distinguir o verdadeiro do falso em minha vida. Eu não sabia o que o futuro reservava. Ninguém sabe. Mas tinha certeza de 2 coisas. Primeiro, que enfrentaria qualquer tempestade com a mesma determinação que sempre me caracterizou. E segundo, que jamais permitiria que meu valor fosse definido pelos olhos de outra pessoa. Porque eu era Lívia. Não a ex-esposa de Márcio. Não a menina pobre dos abrigos. Não a milionária dos imóveis luxuosos. Apenas Lívia. Completa em minha própria existência. Autora de minha própria história. Arquiteta de meu próprio destino. E isso percebi enquanto saboreava aquele almoço com um amigo verdadeiro, vendo a vida fluir ao meu redor em sua dança eterna de encontros e despedidas, era a maior vitória de todas. 1 ano se passou desde aquele almoço com Rafael. A vida, em sua imprevisibilidade encantadora, continuou a me surpreender a cada curva do caminho. Minha empresa expandiu-se para além das fronteiras europeias,
alcançando mercados na Ásia e no Oriente Médio. Abri escritórios permanentes em Paris, Tóquio e Dubai, cada um deles refletindo minha visão pessoal de elegância discreta, combinada com funcionalidade impecável. Cresci de uma pequena consultoria para uma corporação multinacional, com mais de 500 funcionários espalhados pelo mundo. Mas o verdadeiro crescimento não estava nos números impressionantes de meus balanços financeiros. Estava nas mudanças sutis, quase imperceptíveis, que se operavam dentro de mim. Numa tarde de domingo, enquanto organizava documentos antigos em meu escritório pessoal, encontrei uma fotografia desbotada. Era minha mãe, jovem e bonita apesar das olheiras profundas, segurando uma versão miniatura de mim mesma. Uma menina de 5 anos, magra demais para ser na idade, mas com olhos que brilhavam com uma determinação precoce. Sentei-me na poltrona, junto à janela, a fotografia entre meus dedos, e permiti que as memórias fluíssem. O apartamento minúsculo onde vivíamos, o cheiro de alvejante nas mãos de minha mãe quando ela voltava de limpar casas alheias, a vergonha nos olhos dela quando precisávamos aceitar doações de roupas ou alimentos. Você merecia mais, sussurrei para curar a imagem desbotada. Merecia ver até onde sua filha chegou. Foi então que percebi algo que havia ignorado durante toda a minha jornada de superação. Em minha busca implacável por sucesso, por provar meu valor ao mundo, eu havia me esquecido de fazer as pazes com o meu passado, não apenas com as dores e humilhações, mas também com os pequenos momentos de alegria que existiram mesmo nos dias mais sombrios. As noites em que minha mãe, apesar do cansaço extremo, encontrava energia para me contar histórias antes de dormir. Os domingos raros em que podíamos ir ao parque público com um sanduíche simples, fingindo estar em um piquenique de conto de fadas. O orgulho em seus olhos quando mostrei meu primeiro boletim escolar com notas perfeitas. Naquela tarde, chorei como não chorava desde a infância. Não eram lágrimas de amargura ou ressentimento, eram lágrimas de reconciliação com minha própria história. Foi esse momento de epifania que me levou a tomar uma decisão que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de inúmeras jovens como eu havia sido um dia. 2 semanas depois, em uma sala de reuniões de meu escritório em Dallas, anunciei a criação da Fundação Novo Amanhecer, uma organização sem fins lucrativos dedicada a identificar meninas de comunidades carentes com potencial acadêmico excepcional, oferecendo-lhes não apenas bolsas de estudo completas, mas também mentorias personalizadas, apoio psicológico e oportunidades de desenvolvimento profissional. Queremos quebrar o ciclo de pobreza intergeracional, expliquei para a equipe que havia selecionado cuidadosamente para liderar a iniciativa. Não através de caridade temporária, mas de empoderamento permanente. O projeto inicial era ambicioso: selecionar 50 meninas entre 12 e 16 anos, de diversas comunidades carentes de Dallas, para um programa piloto de 5 anos. Se bem-sucedido, expandiríamos para outras cidades americanas e, eventualmente, para outros países. Investi $30 milhões de meu patrimônio pessoal como capital inicial. Não era apenas um gesto filantrópico, era uma declaração de valores. Uma afirmação de que meu sucesso só teria verdadeiro significado se pudesse abrir portas para outras que vinham de circunstâncias semelhantes às minhas. Entre as primeiras selecionadas para o programa estava Amara Johnson, uma menina de 14 anos com olhos que me lembravam os meus próprios na infância, desconfiados, mas determinados. Vivia com a avó em um dos bairros mais perigosos da cidade. Trabalhava entregando jornais antes da escola e cuidando de crianças menores nos finais de semana. Mesmo assim, mantinha notas exemplares e havia desenvolvido sozinha um aplicativo rudimentar para ajudar na administração financeira de famílias de baixa renda. Nossa primeira conversa foi inicialmente tensa. Amara sentou-se na beira da cadeira em meu escritório, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Respondia às minhas perguntas com monossílabos cautelosos,
seus olhos examinando cada detalhe da sala, provavelmente calculando o valor de cada objeto ali presente. Você não confia em mim. Observei finalmente, interrompendo minha própria tentativa de diálogo forçado. E está certa em não confiar. Pessoas como eu costumam aparecer nas vidas de pessoas como você, fazendo grandes promessas que raramente são cumpridas. Isso captou sua atenção. Seus olhos, astutos além da idade, fixaram-se nos meus pela primeira vez. Então, por que devo acreditar que você é diferente? Perguntou ela, sua voz firme apesar da juventude. Em vez de responder com palavras, abri uma gaveta de minha mesa e retirei um pequeno álbum de fotografias. Sentei-me ao lado dela e comecei a mostrar imagens de minha infância. O abrigo onde moramos temporariamente quando não tínhamos para onde ir. Eu, aos 17 anos, exausta, usando o uniforme do restaurante onde lavava pratos. Minha primeira formatura, onde não havia ninguém na plateia para aplaudir quando recebi meu diploma. Porque eu já estive exatamente onde você está, disse simplesmente. E sei que o que você precisa não é de piedade ou caridade superficial. Precisa de uma oportunidade real e de alguém que acredite em você mesmo quando você duvidar de si mesma. Vi algo mudar em seu olhar. Uma pequena fissura na armadura de desconfiança que ela havia construído ao redor de si mesma. Minha avó diz que não existe almoço grátis, comentou ela, ainda cautelosa. O que você ganha com isso? Sorri, apreciando sua franqueza. Redenção, respondi honestamente. Durante anos, construí uma fortuna enquanto tentava enterrar meu passado. Agora entendo que devo honrá-lo, não escapar dele. Cada vez que uma menina como você realiza seu potencial, sinto que estou honrando a memória de minha mãe e da menina que fui um dia. Amara refletiu sobre minhas palavras por um longo momento. Então, com a resiliência característica de quem cresceu aprendendo a sobreviver contra todas as probabilidades, ela assentiu uma vez. Vou tentar confiar em você, disse, mas não prometo nada. Justo, respondi, estendendo minha mão para ela. Não peço sua confiança imediata, apenas a chance de prová-la merecida com o tempo. Aquele foi o início de uma das relações mais significativas de minha vida adulta. Nos meses seguintes, vi a Mara florescer no programa. Sua inteligência aguçada, antes limitada por circunstâncias precárias, agora tinha o espaço e os recursos para se expandir em direções extraordinárias. Seu aplicativo de gestão financeira, refinado com a orientação de programadores profissionais de minha empresa, foi lançado oficialmente 6 meses depois, já contando com mais de 10.000 usuários em comunidades de baixa renda. Mais impressionante ainda foi ver como ela inspirou outras meninas do programa. Sua história de determinação, a avó trabalhando como faxineira, o pai ausente, a mãe vítima da violência urbana, refletia-se com variações nas histórias de tantas outras participantes. Mas, em vez de se definir como vítima, Amara transformou sua dor em combustível para a mudança. Em uma tarde particularmente memorável, convidei Amara para um almoço especial. Estávamos celebrando seu 15º aniversário e a aprovação de seu projeto para uma competição nacional de inovação tecnológica. Tenho um presente para você, disse, depois que terminamos a sobremesa. Entreguei-lhe um pequeno pacote embrulhado em papel dourado. Ela o abriu cuidadosamente, revelando uma caixa de veludo azul. Dentro, repousava um pingente delicado em formato de fênix, cravejado de pequenos diamantes que captavam a luz do restaurante. É lindo, sussurrou ela, tocando-o com reverência. A fênix é um símbolo de renascimento, expliquei. De erguer-se das próprias cinzas, mais forte e mais sábia. Quando olho para você, vejo uma pequena fênix aprendendo a usar suas asas. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Com movimentos desajeitados pela emoção, tentou colocar o colar, mas fechou-o incorretamente. Deixe-me ajudar, ofereci, levantando-me para ficar atrás dela.
Enquanto ajustava o fecho, vi nosso reflexo no espelho decorativo da parede oposta. Uma mulher e uma menina, tão diferentes em idade e experiência, mas unidas por uma história comum de superação. Como se nossos caminhos, iniciados em pontos distantes no tempo, convergissem naquele momento preciso de conexão humana genuína. Sabe, a Amara, disse, voltando a meu lugar. Quando comecei a fundação, acreditava estar oferecendo a vocês o que nunca tive. Mas a verdade é que vocês estão me dando algo que eu também nunca tive. O quê? Perguntou ela, curiosa. Uma segunda chance. De reviver minha própria jornada através de olhos mais sábios. De transformar feridas antigas em pontes para o futuro. Mais tarde naquela noite, sentada na varanda de minha casa, refleti sobre como minha definição de sucesso havia mudado drasticamente nos últimos anos. Não era mais sobre acumulação de riqueza ou símbolos de status para provar meu valor ao mundo. Era sobre o impacto significativo que podia gerar na vida de pessoas reais. Sobre transformar minha própria dor em propósito. Foi então que meu telefone tocou. Um número desconhecido. Normalmente eu deixaria cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Alô? Lívia? A voz era familiar, embora não imediatamente reconhecível. É Teresa, a enfermeira-chefe do Hospital Municipal Central. Franzi o senho, tentando recordar por que seu nome soava familiar. Então lembrei. Ela havia sido uma das primeiras a se voluntariar para o programa de saúde preventiva que a Fundação oferecia para as famílias de nossas mentoradas. Olá, Teresa. Aconteceu algo com alguma de nossas meninas? Houve uma pausa pesada do outro lado da linha, e imediatamente percebi que algo estava errado. Não, não é sobre as meninas, respondeu ela finalmente. É sobre Márcio Monteiro. Ele foi admitido hoje em estado grave após um acidente de carro. Você ainda consta como contato de emergência nos registros dele. O mundo pareceu congelar por um instante. Márcio. Um nome que eu havia finalmente conseguido relegar às margens de minha consciência. Um capítulo que acreditava ter encerrado definitivamente. Entendo. Respondi, minha voz surpreendentemente estável. Qual é a situação dele? Crítica, mas estável. Sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Está consciente, mas... Mas... Incentivei quando ela hesitou. Ele não tem seguro médico ativo. E pelo que entendi, sua situação financeira é complicada. As cirurgias de que necessita são dispendiosas, e sem elas, as complicações podem ser severas. Uma ironia cruel do destino. O homem que havia tentado me roubar tudo agora dependia indiretamente de minha generosidade para receber o tratamento médico adequado. Normalmente não faria este tipo de ligação, continuou Teresa desconfortável. Mas ele insistiu tanto, disse que você era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Que entenderia se recusasse, mas precisava pelo menos pedir. Fechei os olhos, sentindo o peso dessa decisão. Seria tão fácil dizer não, tão justificável ignorar seu pedido depois de tudo que ele me fez passar. Ninguém me julgaria por isso, nem mesmo eu mesma. Mas então, pensei em Amara, em todas as meninas da fundação, em minha mãe, na mulher que havia me tornado não apesar das adversidades, mas por causa delas. Diga-lhe que pagarei pelos procedimentos necessários, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Teresa, obviamente surpresa com minha concordância imediata. Que ele nunca saiba que fui eu. Diga-lhe apenas que uma fundação anônima cobriu os custos. Nada mais. Após desligar, voltei meu olhar para o céu estrelado de Dallas. A mesma cidade que havia testemunhado meus momentos mais desesperadores, agora se estendia aos meus pés como um tapete de luz. Uma metáfora perfeita para minha própria trajetória. Das sombras à luminosidade, do desespero à esperança renovada. Sorri para as estrelas, sentindo uma paz profunda que transcendia qualquer vitória material que jamais havia alcançado. Perdoar Márcio, não por ele, mas por mim mesma.
Era o último passo em minha jornada de libertação, porque a verdadeira vingança nunca foi sobre destruí-lo, foi sobre me reconstruir tão completamente que as feridas que ele causou não passariam de cicatrizes desbotadas em uma história muito maior e mais significativa. Minha história. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.